Boas! Hoje vou-te mostrar mais duas funções novas do Excel dentro da série de funções que eu tenho estado a mostrar e hoje é dia de mostrar as funções escolher linhas e escolher cols, para poderes então selecionar linhas ou colunas dentro de um intervalo. Fica por aí, é já a seguir. Até já! Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar então mais duas novas funções que vêm em pares e por isso é que estou a dar as duas funções ao mesmo tempo e que nos permitem então escolher linhas e colunas dentro do intervalo. Estas funções são então a função escolher linhas, choose rows, ou escolher cols, choose columns, neste caso choose cols, para poderes então escolher as linhas e as colunas dentro do intervalo. É muito parecida com as funções que eu mostrei no tutorial anterior, em que podíamos fazer uma exclusão de linhas ou uma exclusão de colunas, mas neste caso estás a fazer ao contrário, estás a selecionar as colunas ou as linhas que queres ficar no teu intervalo. Então, desta forma, as funções são muito simples, porque vais ver que na sua gênese são muito básicas e, como tal, aquilo que eu vou demonstrar-te é um exemplo fundamental sobre as funções, mas depois vou-te dar aqui mais algumas dicas em situações que tu podes utilizar outras funções juntamente com estas duas funções. Vamos então passar para o ecrã para eu te mostrar estas duas novas funções do Excel em ação. Olá de novo, já estou então no nosso fecheiro que vamos utilizar para o tutorial de hoje e neste fecheiro vamos então ver as duas funções escolher linhas e escolher cols. Eu vou debruçar mais sobre a função escolher linhas, porque acho que faz mais sentido em termos lógicos utilizarmos esta função, mas depois a função escolher cols é exatamente igual, só que tens de pensar numa ótica de trabalhar as colunas. E por isso grande parte dos exemplos vão ser com a função escolher linhas, mas de resto a função escolher cols, como te disse, é exatamente igual. Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma tabela, essa tabela já está aqui definida como objeto de tabela, na qual eu tenho aqui o nome marcas, e a ideia vai ser então escolher aqui algumas linhas dentro da nossa tabela. E vou começar então pela lógica fundamental da nossa função. Vou começar por escolher linhas, ou seja, a função escolher linhas, e de certa forma aquilo que podes ver é que temos uma matriz onde vamos poder escolher as nossas linhas. Então, eu vou selecionar a minha tabela marcas e como podes ver já tenho a tabela marcas selecionada e agora a única coisa que temos que indicar é o número da linha ou das linhas que nós queremos manter. Por exemplo, se eu quiser manter a primeira linha ou escolher a primeira linha, de certa forma, não é manter, porque manter temos a outra função para o efeito, por isso nesta lógica é mais escolher as linhas, e se eu quiser escolher a linha número 1, por exemplo, e a linha número 6, por exemplo, e a linha número 10, eu obtenho então uma indicação com as linhas, ou o intervalo com as linhas, que eu acabei de escolher. Então, esta função é extremamente simples e de certa forma funciona apenas assim, mas tens de ter alguns cuidados com a função. Ou seja, por exemplo, eu sei de antemão que este intervalo tem 19 linhas. Se eu selecionar aqui esta zona, podemos verificar aqui que a contagem está com 19 linhas. O que significa que qualquer um dos argumentos que possas colocar no número da linha, seja o número da linha 1, 2, 3 ou 4, é importante que este número não ultrapasse o valor de linhas que tu tens no teu intervalo. E também não pode ser 0. Ou seja, se eu escolher, por exemplo, a linha 1, a linha 6 e depois a linha 20, por exemplo, a função dá um erro de valor, porque não existe esta linha para poder escolher, ok? E então, se eu colocar, por exemplo, a linha 0, a linha 6 e a linha 8, neste caso também tens um erro de valor. Então, neste exemplo específico, ou seja, nesta função específica, o teu número de linha não pode ser 0, nem pode ultrapassar, efetivamente, o número de linhas que tu tens no total. E por isso, qualquer função que possas utilizar para substituir estes argumentos, que nós vamos ver algumas funções para esta lógica, temos de ter o cuidado de não ultrapassar estes limites da função. De resto, a função é extremamente simples e, como podes ver, é só mesmo selecionar o número de linhas que tu queres selecionar e temos então o resultado no array dinâmico. Outro pormenor importante é que podemos utilizar uma constante de array, ou seja, como se estivesse a criar grupos de linhas para poderes devolver. Então, neste caso, por exemplo, no primeiro argumento, que é o número de linha 1, eu posso utilizar uma constante de array, ou seja, entrar com as chavetas, abrir chavetas, e colocar, por exemplo, da linha 1, 2,
e 3, ou seja, o primeiro conjunto de 3 linhas, e depois definir outro conjunto de linhas, novamente com as chavetas, mas no segundo argumento, neste caso, e vou ter, por exemplo, a linha 7, 8 e 9. E fecho as chavetas e tenho então o primeiro conjunto das 3 primeiras linhas, deixo de fora a linha 4, 5, 6 e depois tenho a linha 7, 8 e 9 para poder devolver então as linhas selecionadas. Esta é a lógica principal da nossa função, mas aquilo que eu vou tentar transmitir-te neste tutorial também é alguns exemplos sobre os quais podes criar um intervalo de linhas ou um conjunto de linhas mais dinâmico. E repara, sempre que eu estou a falar em linhas, também estou a falar nas colunas. E por isso, aquilo que nós vamos fazer agora é, dentro da nossa tabela das marcas, o número da linha selecionado vai ser um número de linha que pode ser, de certa forma, mais dinâmico. Então, aquilo que eu pretendo neste primeiro exemplo é mostrar-te, por exemplo, a primeira ocorrência de cada marca que é vendida na nossa tabela. Então, vamos colocar o número da linha, neste caso poderá ser o número da linha 1, porque pode ser só um argumento, em que vamos ter de certa forma também uma constante de array. Mas para já eu vou colocar então só a linha 1 para a função devolver um resultado e vou utilizar então esta lista auxiliar, ou neste intervalo auxiliar, vou começar por criar uma lista com as nossas marcas todas. O que significa que vou então utilizar a função exclusivos, que já falei dela em alguns momentos e alguns tutoriais, e neste caso quero uma lista exclusiva das nossas marcas e por isso vou utilizar uma lista exclusiva das marcas da nossa tabela marca e tenho então, neste caso, as 4 marcas que estão disponíveis. E repara que eu depois vou adicionar mais uma marca e vais ver que o intervalo vai ser dinâmico e vai mostrar os valores todos certinhos. Então, para poder utilizar cada uma destas ocorrências, digamos assim, da marca, eu vou utilizar a função corresponder x, ou xmatch. Porquê a função corresponder x? Primeiro porque ela permite-nos dar o número de linha que eu pretendo, ou seja, para New Balance ele vai dar a linha número 1, para Joma ele vai dar a linha número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e respectivamente depois a linha 8, 9, 10, 11, 12 para Mythical, ou seja, vai dar a linha correspondente a cada uma das marcas. Isto porque estou a utilizar um array dinâmico, ou seja, vou utilizar o array para esse propósito. Depois, a função corresponder x tem a vantagem de poderes ter a primeira ocorrência ou a última ocorrência. Então, com a função corresponder x, eu tanto posso ter a primeira ocorrência da venda, como posso ter a última ocorrência da venda. Então, passando a explicar em primeiro lugar aquilo que é o objetivo. Eu vou colocar aqui a função corresponder x, aqui ao lado, só para perceberes a lógica do que vai acontecer. Corresponder x e o valor que eu vou procurar vai ser o Q5 com o cardinal, ou seja, para apanhar o intervalo todo. E esse valor vai ser localizado aqui na marca e a pesquisa vai ser uma pesquisa por valores exatos. Ao devolver esta indicação, como podes ver, eu tenho a linha número 1, a 7, a 12 e a 17. São estas 4 linhas que eu quero ter numa constante de array. Só que, em vez de colocar essas linhas com o 1, o 7, o 12 e o 17, tal e qual como fiz no exemplo anterior, quero utilizar a função corresponder, neste caso corresponder x, para me dar esse valor. Então é literalmente aquilo que eu vou fazer. Se eu utilizar então a função corresponder x e pesquisar novamente o meu valor do Q5 cardinal e localizá-lo no meu intervalo das marcas, se fizer então uma correspondência exata, eu vou ter a função corresponder x, falta-me fechar um parênteses para a função escolher linhas, e como podes ver, eu tenho então a linha número 1, a linha 7, a linha 12 e a linha 17 devolvidas do meu intervalo, ou seja, a primeira ocorrência de cada um dos valores. Mas, por exemplo, imagina que eu queria ter a última ocorrência. Então o que é que eu faço? Quando utilizar o corresponder x, vou colocar a última opção que por defeito dá a primeira ocorrência, mas se eu colocar menos 1, ele devolve a última ocorrência, ou seja, a última linha do artigo New Balance é a 6, a 11, a 16 e a 19 de Softly. Mas agora vou fazer outro pormenor antes disto, que é, vou acrescentar mais dados à minha tabela. Como é óbvio, quando utilizamos tabelas, os nossos resultados atualizam automaticamente.
o que significa que temos automaticamente uma nova lista com um novo produto e a última ocorrência desse produto é a linha 23, o que significa que eu tenho então, neste caso, para já a primeira ocorrência do nosso produto solo GNEC, neste caso, mas eu vou querer então a última ocorrência, por isso, se eu quiser colocar a última ocorrência, mais um argumento, menos 1, e neste caso tenho então a linha número 6, sapatilha AC126, e já estou atualizado com o novo produto solo GNEC, que será então a linha 23 do nosso intervalo. Então, como podes ver, a ideia é utilizar as outras funções juntamente com a questão do número da linha para poderes ter vários números de linhas. Mais um exemplo sobre esta lógica. Uma função interessante para podermos colocar também estas linhas escolhidas dentro da nossa expressão é, por exemplo, a função sequência. Ou seja, com a função sequência, como sabes, podes utilizar uma sequência de valores. Então, vou criar aqui uma sequência de valores muito rápida, com a função sequência aqui ao lado, também para percebermos. E imagina que eu quero criar uma sequência de 5 linhas, por exemplo, apenas uma coluna, mas o início começa na linha 1 e depois o passo é de 2 em 2 ou 3 em 3, o que tu quiseres. Então, na verdade, eu estou a criar 1, 3, 5, 7, 9. Então, o que é que eu estou a dizer? Eu quero devolver apenas as linhas ímpares do meu intervalo. Tens de ter cuidado com esta questão, porque é a tal situação que eu falei no início, ou seja, este número não pode ultrapassar o número de linhas do teu intervalo. Por isso tens de ter cuidado quando definires quantas linhas é que queres obter e o padrão que tu queres definir, ou seja, o passo que queres definir, para não ultrapassar aquela questão do erro que eu mostrei ao início. Mas se tiveres esse cuidado, podes criar então várias expressões interessantes. Vamos então colocar a função escolher linhas, novamente, escolher linhas, ou choose rows, eu até prefiro o termo em inglês, e vamos então à nossa matriz novamente, marcas. Ok, agora, qual é o número da linha que eu quero? Não vai ser nenhum em específico, vai ser novamente uma constante de array, vai ser um grupo com as linhas 1, 3, 5, 7 e 9. Mas neste caso, eu vou colocar essa constante de array no intervalo dinâmico. Então vou utilizar a função sequência dentro do nosso objetivo, que é do número da linha, e vamos então criar uma sequência com 5 linhas, entre 5, 6, 7, como temos ali 19 linhas, agora temos mais, temos 23, por isso desde que o número não ultrapasse a metade destas 23 já é suficiente. 5 linhas, por exemplo, colunas, até poderia ignorar este argumento, eu não preciso de definir nenhuma coluna, por isso posso passar em frente. Agora, o início é que é a primeira linha, e quero então de 2 em 2 linhas, 1, 3, 5, 7, 9 e por aí fora. Então, neste caso tenho a função sequência, que me devolve o intervalo que eu quero, e tenho então a primeira linha, MS010, a terceira linha, MTM, a quinta linha, AX165 e por aí fora. Então repara, podemos ir aumentando este valor, por exemplo para 8, ok? E até à data vai chegar, mas se eu colocar se calhar 12, mesmo assim ainda dá, ok? E por isso, como tenho 23, ainda consigo, mas mais do que isso, já irá dar erro. Aliás, já está a passar para os dados em baixo, que eu não quero, mas só para teres uma ideia, se eu colocar aqui, por exemplo, 15, já dá o erro de valor, porque 15 de 2 em 2 dá 30. 30 ultrapassa o número de linhas que eu tenho e já não consigo fazer, ok? Por isso, podes ter algum cuidado com o valor que pões aqui e principalmente com o valor que pões aqui, porque este vai devolver o número total de linhas e este vai devolver as linhas que tu tens no teu intervalo, ok? Ou seja, 15 vezes 2 dá 30 e por isso já não consegues. Esta é que é a questão importante. Eu vou então fazer apenas 7 linhas, é suficiente e temos então esta lógica. Esta é a função escolher linhas e em termos de exemplo poderemos ficar por aqui com esta lógica, embora, como sabes, podes utilizar vários cenários para poderes utilizar esta função. Eu dei-te aqui dois, neste caso a função corresponder e a função sequência, que são bastante interessantes para este exemplo ou para este cenário. Mas agora, eu vou terminar o tutorial a mostrar-te a função escolher calls. Na verdade, funciona exatamente igual, mas é importante teres aqui uma noção fundamental de como é que a função funciona. Então, vou começar por criar um conjunto de colunas dinâmico aqui. Ou seja, esse conjunto de colunas
vai ser dependente aqui do nosso intervalo, por exemplo, ou também pode ser dependente deste intervalo, vai dar ao mesmo. Então, vou escolher a função, ou começar com a função escolher calls. E neste caso, aquilo que eu tenho que definir é uma matriz. E eu vou escolher a minha matriz, neste caso horizontal, e eu vou querer então a primeira coluna, vou querer a coluna número 5, que é a quantidade, e a coluna número 6, que é o total em euros. E tenho então marca, quantidade e total. Estou a escolher as colunas que eu quero do meu intervalo. E obviamente podia utilizar as funções como utilizei nos exemplos anteriores. Agora, o que eu quero devolver é apenas deste intervalo os valores da quantidade, do total e da marca. E por isso vou fazer o escolher calls outra vez, só que a minha matriz vai ser dinâmica, ou seja, este intervalo se crescer, eu também quero que apresente esses valores. Mas depois o número de coluna que eu quero vai ser novamente a coluna 1. Aliás, aqui posso utilizar uma constante de array para perceberes que funciona da mesma forma. A coluna 1, a 5 e a 6, mas com uma constante de array. Fecho o parênteses e tenho então a quantidade e o total em euros. Vou só colocar o aspecto visual, aliás, só o aspecto visual desta parte. E naturalmente que se este intervalo diminui, por exemplo, se eu colocar apenas 5 linhas, este intervalo também vai retornar apenas 5 linhas, que é o objetivo. E temos então estas duas funções também extremamente úteis que podes passar a utilizar desde que tenhas o Office 365 para poderes trabalhar. Então, chegamos ao final de mais um tutorial. Hoje falei-te então sobre as funções escolher links e escolher calls, duas novas funções que podes passar a utilizar agora na versão do Office 365. E com isto concluí as novas funções do Excel, pelo menos aquelas que vieram mais recentes, e por isso não te esqueças que para além do vídeo podes ver o tutorial ou o artigo técnico no nosso site, e se ainda não subscreveste o canal para teres acesso às últimas novidades, não te esqueças de subscrever e ligar o sininho das notificações para poderes ter essas notificações em primeira mão e poderes ir logo ver os vídeos. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de colocar um like. Se quiseres comentar alguma indicação do vídeo, podes colocar nos comentários, sugestões ou outras ideias que possas ter e que queiras ver, eu terei todo o gosto em responder e, quem sabe, fazer um tutorial sobre isso. Quanto a nós, vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!